ações realizadas em nosso culto, e nós chegamos ao momento central dele, que é o momento da exposição da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo de número 2, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Carta aos Hebreus, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 4. Que diz assim a palavra do Senhor. Por favor, acompanhe comigo com fé a leitura da palavra do Senhor. Mantenha sua Bíblia aberta, porque retornaremos para ela em alguns momentos. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, ilumina os nossos entendimentos. A Tua palavra foi lida nesse momento, ó Pai, e nós pedimos para que ela encontre abrigo em nossos corações. Que nós venhamos vivê-la para a glória do Senhor. Essa é a nossa oração em nome dEle, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade alguma vez de observar os rótulos dos produtos que vocês têm na casa de vocês. Geralmente os produtos a gente só compra e usa, né? Mas eu esses dias estava olhando alguns produtos lá na minha casa e percebi que os rótulos eles seguem um padrão de advertência, né? Lá no rótulo você vai encontrar a informação de se o produto oferece risco à vida da pessoa ou à saúde da pessoa. Você vai encontrar também lá naquele rótulo informação sobre a inflamabilidade daquele produto, se ele vai pegar fogo, em que momento ele pode pegar fogo ou se não. Ele vai mostrar para você também as reações e os riscos graves que esse produto pode causar, queimaduras e assim por diante. Se você nunca observou os rótulos dos produtos da sua casa, e se você tem criança pequena, é importante você observar. Até porque a gente geralmente só sabe que eles não devem ser ingeridos. Mas existem produtos que em contato com a pele ou em contato com algum outro elemento pode causar um problema grave na nossa casa. Quando nós olhamos para esse texto aqui, queridos, nós encontramos um rótulo enorme de advertência. Quando você olha para esse texto, você vai ver que um rótulo de advertência foi dado acerca das consequências, do resultado daquele que, por alguma razão, desobedeceu a ordem que estava escrita nesse rótulo, a ordem que estava lá para não ser realizada. Ao mesmo tempo, ele traz para nós a ideia de nós focarmos a nossa atenção na graça da salvação que nos foi dada e que por alguns tem sido negligenciada. E por que isso? O autor traz para nós essa ideia, porque ele já via os irmãos daquela época passando por algumas dificuldades e alguns problemas. E nos nossos dias não é diferente dos dias daqueles irmãos, porque nós vivemos exatamente a mesma situação deles, um caos, onde a nossa sociedade não atenta mais para as advertências que são dadas. Se você perceber, toda a placa que está dizendo perigo são as placas onde as pessoas se aproximam mais delas. Por favor, não encoste
as pessoas procuram se aproximar geralmente delas para saber por que não deveriam se aproximar. Hoje as pessoas estão vivendo segundo os desejos dos seus corações. Não estão dando mais a mínima para aquilo que é advertido ou por aquilo que pode causar para ela algum mal. Nós voluntariamente vivemos dias em que nós mesmos buscamos o nosso próprio mal. Vejam, as pessoas caminham para a ruína. Todo mundo sabe o que é ruim, mas faz. As pessoas lá fora sabem que se você violar uma lei, você vai se prejudicar. Se você ingerir bebida alcoólica demais, você vai ficar mal. Se você se envolver com uma mulher alheia, você vai arrumar encrenca para você. Se você fizer algo que não é bom para a sua vida, ou ingerir algo que não é bom para o seu estômago, você também vai ficar passando mal. Se você disser palavras que não são coerentes com aquele momento, não seja propício, ou que não sejam sadias, você também vai sentir isso. Mas as pessoas estão dando a mínima nos dias de hoje, para os sinais de alerta, ou para as coisas que podem trazer perigo. Pessoas que andam segundo o seu coração, conforme os seus próprios instintos, uma vida longe, mas muito longe da palavra. E há também aqueles, e aqui é um ponto crucial que o autor aos Hebreus traz para nós, que tem negligenciado até a salvação concedida pelo Senhor. O texto anterior, se você observar bem, ele termina com um aceno do autor da carta, dizendo que os anjos estão a serviço dos que hão de herdar a salvação. Vejam que essa fala do autor da carta nos remete não só àquelas verdades práticas da vida de um salvo, mas também que ele é auxiliado no processo do recebimento dessa herança. Nós aprendemos isso na semana passada. Cristo é superior aos anjos, a supremacia de Cristo na sua revelação, e ele mostra para nós que esses anjos, esses espíritos ministradores foram enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. E no nosso texto nós encontramos, logo depois disso, uma advertência, que começa exatamente assim: por esta razão. Vejam, que nós somos levados a entender algumas coisas importantes nesse texto, que vai fazer com que nós entendamos o perigo que nós estamos vivendo nos nossos dias. Então o nosso objetivo para essa noite será exatamente esse. Primeiro, responder por que razão precisamos nos apegar às verdades ouvidas. De novo, por que nós precisamos entender que precisamos nos apegar às verdades ouvidas. Segundo, responder à pergunta: por que a desobediência e a transgressão gera castigo? Isso é uma pergunta que, embora a gente já saiba da resposta, mas é importante a gente relembrá-la novamente. Por que a desobediência e a transgressão gera castigo? E em terceiro lugar, entender por que os que hão de herdar a salvação, importante isso, não escaparão do castigo se forem negligentes com a graça que lhes foi concedida. É isso que o autor aos Hebreus traz para nós, nesses versículos que nós trabalharemos nesse tema. Você pode estar em perigo. Esse é o tema que nós trabalharemos, tá bom? Esse é o tema que nós trabalharemos nessa noite. Você pode estar em perigo, meu querido. E por que nós podemos afirmar que podemos estar em perigo? Em primeiro lugar, nós podemos afirmar que nós podemos estar em perigo por não nos apegar às verdades ouvidas. O versículo 1 e 2 fala isso para nós. Como disse, o texto começa com uma expressão muito clara. Por essa razão, é assim que ele começa. Mas que razão? Qual a razão do autor dizer, por essa razão, e importa que nos apeguemos com firmeza às verdades ouvidas? Que razão? A razão de saber que Cristo é superior a todas as coisas, porque foi isso que ele falou no texto anterior. A razão de saber que Cristo colocou anjos
a nosso serviço ou a serviço da nossa salvação. Por essa razão, pela razão de Cristo ser quem é, nós entendemos aqui, e o texto nos deixa claro que nós devemos nos apegar a essas verdades, as verdades que Deus falou acerca de Jesus. Vejam que ele diz que nós devemos nos apegar a essas verdades de uma maneira específica. E qual foi a forma que ele diz que nós devemos nos apegar a essas verdades? Com mais firmeza. Não é simplesmente nos apegarmos, porque nós somos seres que gostamos e somos dados ao apego. Nós nos apegamos a uma criancinha quando passa na rua e sorri para nós, a gente já dá logo tchau, né? Oi, né? A gente acha muito bonitinho porque a gente tem esse quê de apego com as coisas que são bonitinhas. Nós gostamos de nos apegar às coisas, né? Nós gostamos de roupas, por exemplo, e nós nos apegamos facilmente a algumas camisas, ou alguns sapatos. As irmãs aqui não têm apego a isso, elas compram 50 sapatos, usam 50 sapatos, depois vendem os 50 sapatos e compram mais 50 sapatos, porque aqueles já não são mais legais de serem usados. Mas o homem usa aquele sapato, e quando a sola não presta mais, ele manda para o sapateiro, bota de novo outra sola, porque é gostosinho no pé. Ele tem um apego às coisas. Nós somos apegados às coisas, mas o autor aqui, ele não está falando desse tipo de apego, ele está falando de um apego um pouco maior. Ele diz para a gente se apegar com mais firmeza, como aquele que se agarra, como aquele que pega, prende e não solta de maneira nenhuma. Essa é a ideia que o autor está querendo transmitir para nós. Ele diz que nós devemos nos apegar com firmeza, e para que nós possamos nos apegar a essas coisas, nós precisamos dar ouvidos, entender por que nós devemos nos apegá-las. O autor também explica para nós aqui qual a razão de nós nos apegarmos com firmeza. Ele diz, para que delas jamais nos desviemos. Então vejam, como o autor está preocupado com a informação que foi dada acerca de Jesus Cristo, e como ele está preocupado que aqueles irmãos hebreus ali, judeus, guardassem essa palavra com tanta firmeza, se agarrando a ela, para que eles não se desviassem jamais daquilo que eles ouviram. Por que isso, irmãos? Vejam, nós sabemos da influência do judaísmo no meio do cristianismo, e vemos o quanto o judaísmo trouxe à tona problemas dentro da história, dentro do seu próprio ciclo. Havia divisão dentro do próprio meio, e quando nós olhamos para a palavra de Deus, e quando nós olhamos especificamente para a carta aos Hebreus, a preocupação dele é mostrar que os marcos antigos dos Hebreus apontavam para Jesus Cristo, mostrava a revelação do nosso Salvador. Então em nenhum momento eles poderiam esquecer dessas verdades, para que eles não confundissem com a interpretação equivocada daqueles irmãos acerca do Messias prometido, ou para que eles colocassem de lado a ideia de que Jesus era de fato aquele enviado pelo Senhor. O texto nos fala da firmeza dessa palavra que foi transmitida por meio dos anjos. Vejam o que diz o versículo 2. Se pois, e aí é interessante, né? Ele começa com um advérbio de dúvida aqui, né? Ele diz, se, porém, entretanto, todavia, se pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos. É interessante como ele usa essa expressão aqui, para confirmar com aqueles irmãos, olha, o que vocês ouviram de fato? Era de fato palavra de Deus? Vocês perceberam por meio de quem vocês a ouviram? Por meio de anjos. Mas espera aí, pastor, a palavra de Deus diz que os anjos gostariam de pregar o evangelho, mas a ele não foi dado essa responsabilidade, mas a nós. Não é verdade? Sim, então aqui o termo anjo não está se referindo diretamente a a um anjo especificamente daqueles que nós conhecemos na Bíblia, mas ao pastor, aos líderes, aqueles que foram designados para falar, e nós vamos entender isso um pouquinho mais na frente,
lá no versículo de número 3 e 4. Mas percebam que essa palavra foi dada, ela foi transmitida por meio de pastores, por meio de anjos, por meio de pessoas, de discípulos que ouviram e a transmitiram para eles. E aqueles que não a ouviram e que não a obedeceram e que não deram atenção a ela, receberam castigo. Até porque ele está se referindo aqui à questão não só do presente momento, mas de tudo aquilo que foi dado como revelação desde o Antigo Testamento até aquele momento. Vejam que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele já advertia acerca disso no seu tempo e para nós nos dias de hoje. Por favor, volte um pouquinho aí na sua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 24 e 25. Você vai ver Paulo falando algo interessante acerca disso. Pessoas que não se apegaram à verdade ou às verdades ouvidas, olha o que aconteceu com elas. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu corpo, do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Percebam, irmãos, que Paulo está levantando aqui a situação de pessoas que entraram no estado deplorável, porque ouviram, mas não se apegaram a essa palavra. Pelo contrário, por causa da sua concupiscência, da sua desobediência, de agir com o seu próprio coração, eles desonravam o seu corpo entre si mesmo, cometendo torpeza, e mudaram, e veja, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Aí no capítulo 2, no versículo 13, Paulo vai dizer: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Vejam o que é que Paulo está trazendo para nós aqui. Ele está dizendo para nós a importância. Ele está comparando judeus e gentios, colocando todo mundo numa condição só e dizendo: olha, todos nós somos iguais. E não é simplesmente porque nós escutamos a lei, como vocês escutam e escutam e escutam a lei de Deus, que vocês serão justificados, mas por praticarem essa lei, por viverem essa lei, por entenderem essa lei. Então o autor aos Hebreus está dizendo exatamente aquilo que Paulo está dizendo lá na sua carta: nós devemos nos apegar às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, porque essa palavra se tornou firme no meio de vós, quando ela foi falada por meio daqueles que foram incumbidos de transmiti-la para nós. Esse é o nosso primeiro ponto. Nós corremos perigo quando não nos apegamos às verdades ouvidas, queridos. E a verdade hoje tem sido transformada em mentira. Vejam se não é verdade isso. As frases dizem, a frase diz, eu acho que esse é o português correto. A frase diz: o mundo é dos mais espertos. E quem são os mais espertos? Aqueles que passam os outros para trás. E o que é passar os outros para trás? Furar fila, negociar a preço injusto. As verdades, as coisas simples têm sido deturpadas em nossos dias. A mentira tem se transformado em verdade. As pessoas estão sendo colocadas num patamar onde expressão, ou falar sobre assuntos como sexualidade tem sido um problema no nosso meio. Se nós abrirmos a nossa boca para falarmos a verdade acerca disso, nós somos taxados ou podemos ser processados por isso. Acabou-se a liberdade de expressão.
porque é uma suposta liberdade. Eu não posso dizer, à luz da lei de Deus, do pressuposto que eu aprendi, que algo é errado. Por quê? Porque isso fere o outro. Porque a verdade do outro impacta mais na minha do que a minha verdade. Ou melhor, do que a verdade que Deus me deu. Eu não posso dizer que homem com homem não devem se relacionar, porque isso é pecado, porque a nossa sociedade agora taxa isso como homofobia. Não, eu quero que você entenda. E às vezes a gente acaba catando essas coisas. Eu quero que você entenda aonde a Bíblia permite determinadas coisas. Essa homoafetividade. Aonde a Bíblia permite essas coisas, queridos. E nós não temos mais falado sobre isso, porque a gente está com medo. A gente está com medo de ser processado. A gente está com medo de falar a verdade e ser taxado de quadrado, ser taxado de homofóbico. Eu amo todas as criaturas que Deus colocou nesse mundo, mas eu não posso concordar com tudo que elas fazem. E isso não é errado. E eu não estou sendo ladrofóbico, eu não sei como é que eu diria, porque eu não concordo quando um cara rouba a minha casa ou rouba alguém na minha rua. E se eu disser que um ladrão está errado, eu não sou ladrofóbico. Não sei se é essa palavra, se eu estou inventando ela aqui agora, né? Eu falar que uma pessoa tem um relacionamento homoafetivo com outra pessoa, ela está lá se relacionando com outro homem, ou uma mulher se relacionando com outra mulher, que é isso? Eu sou homofóbico. As verdades têm se transformado em mentira, e as mentiras têm se transformado em verdades. Nossas crianças estão crescendo, aprendendo um novo padrão de sociedade. Queridos, nós temos perdido o medo do perigo. A gente perdeu o medo do perigo, e muitos de nós têm dado mais ouvidos à mentira do que à verdade. Tem gastado mais o seu tempo ouvindo o que não edifica, não faz você crescer, do que o que faz você crescer. Você só precisa fazer uma enquete com qualquer pessoa, quanto tempo você passa assistindo suas séries ou Netflix, e quanto tempo você lê as escrituras, você já vai perceber o tamanho da discrepância que existe com as informações que chegam e você guarda. Nosso desafio então nessa noite, nesse primeiro ponto, irmãos, é ter os nossos ouvidos focados na palavra de Deus, focados nessas verdades que já foram ditas, porque a palavra de Deus nos diz que nós conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. Esse é o primeiro ponto. Você pode estar em perigo, meu querido. E por que nós podemos afirmar que podemos estar em perigo? Primeiro, por não nos apegarmos à verdades ouvidas, e segundo, por esquecermos de que outras pessoas sofreram castigo sendo desobedientes e negligentes quando ouviram. Percebam aqui no versículo 2 novamente. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Olha que coisa dura o autor dessa carta está dizendo para nós. Veja que ele está trazendo para nós uma situação e questionando-nos, nos colocando nessa mesma situação. O autor aos Hebreus mostra que o castigo foi dado para os que não deram ouvidos a essa palavra. Isso nós podemos comprovar em diversos momentos da história. Várias vezes o povo deixou de ouvir, e ao deixar de ouvir, eles tiveram que pagar um preço por isso. Nós falamos isso também hoje pela manhã. Falar parece que não surte muito efeito, não é? A gente tira pelas nossas discussões conjugais. A gente fala,
Fala. Mas parece que o cônjuge é surdo, né? Uma vez minha esposa disse para mim: olha, se eu tiver que explicar para você, você não vai entender. Joia, valeu. Porque eu já disse, nós não somos bons para ouvir. Nossas orientações em casa provam isso. Meu filho, não pegue, meu filho, não faça, não, ele faz. Não vá não, ele vai. Tudo que é contrário, parece que é um desafio. Não diga nunca a palavra não para mim, porque no dia que você disser, eu vou fazer. Né? Aí qual é a terapia? A terapia é: seja sempre afirmativo. Meu filho, se você está vendo, né? Pode pegar se você quiser, tá? Ah, meu pai disse que é para pegar, não vou pegar não. É do contra, né? Nós vivemos na era do... Rebeca é do contra. Rebeca, por favor, tome logo o seu suco. Aí ela fica. Engole, Rebeca. É desse jeito. Bota logo essa bananinha na boca, meu amor. Ela bota a banana e fica assim. Minha filha, coma logo que está dando a hora da escola. Agora se eu disser assim: Rebeca, estou saindo, não quer comer, bota dentro do pote. Espera aí que eu estou com fome. É desse jeito, parece que é do contra. Vejam, a gente fala, parece que as palavras perderam né, o efeito que elas deveriam fazer. Mas se a gente olhar, se a gente observar a Escritura, a palavra de Deus, você vai ver que diversas vezes esse mesmo exemplo acontece. Nós caímos, e nós caímos diversas vezes por causa da desobediência. E diversas vezes o Senhor levanta novamente o seu povo. Não é assim, né? A Bíblia é cheia desses relatos. Queda, e depois Deus vai lá e ergue. Porém, irmãos, toda queda, ela traz consequências. A queda, ela não deixa a gente passar sem nenhuma marca. Pelo contrário, ela vai sempre deixar uma marca. Lá no livro de Crônicas, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo de número 21, nós vemos um homem que é chamado segundo o coração de Deus. Quem é? Davi. Davi, um homem estimado, guerreiro, rei, assim, de uma índole fantástica. A Bíblia fala bem de Davi. Um músico, um pastor, né? Um homem com intimidade em oração com Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Mas no capítulo 21, Davi faz uma coisa que trouxe não apenas juízo para ele, mas também juízo para todo o povo. Davi levanta um censo, porque deixou de ouvir a voz de Deus. Veja como é que o texto começa. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: ide, levantai um censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei minha apuração, para que eu saiba o seu número. Qual era a ideia de Davi aqui? Eu preciso saber quantos guerreiros, quantos homens eu tenho, qual o poder bélico que eu posso contar nesse momento para enfrentar as minhas batalhas. Eu quero contar, eu quero saber, como se isso fosse necessário para o Deus que estava com Davi, dando a Davi todas as vitórias que Davi conquistou. Davi não precisava de número, assim como nunca o povo de Israel precisou de número.
Falamos isso de manhã. O povo era de número inferior àquelas nações vizinhas. Gideão, quando vai para uma batalha, vence com quantos homens? 300. Tinham muitos. Deus foi fazendo a seleção. Só ficou 300 homens. Pela força? Não. Deus sempre esteve à frente das batalhas de Davi e sempre deu vitória para Davi. Mas Davi levantou um censo. E isso foi algo desprezível diante de Deus. Isso desagradou a Deus. Versículo 7. Pelo que Deus feriu a Israel. Mas o pecado não foi de Davi, irmãos? Veja que coisa séria. Quando nós não damos ouvidos às verdades, ou quando nós não olhamos para trás, para observar que pessoas não ouviram, eita, segundo ponto, bota no segundo ponto para mim, que pessoas não ouviram a verdade, e sofreram porque foram desobedientes, nós vamos perceber que aqui é um caso específico dessa situação. Vejam que não foi só Davi que sofreu com o pecado que ele cometeu, porque foi ele que mandou fazer aquele censo, mas todo o povo sofreu. Tudo isso desagradou a Deus, pelo que Deus feriu a Davi, não foi? Não, Deus feriu a Israel. E o que é interessante é o que Deus diz aqui. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te façam. Veio, pois, Gade a Davi, e lhe disse, assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome. Era só para Davi essa fome? Não. Ou que por 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor, causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora, que resposta hei de dar ao que me enviou. Queridos, Deus é e sempre será misericordioso. A questão é que cada queda traz consigo o seu castigo. E para que haja arrependimento verdadeiro, esse castigo precisa ser aplicado. Percebam, o meu pecado não afeta apenas a mim, mas afeta a Rebeca e afeta a Marcela. Afeta a minha sogra, meu sogro e todos que estão na minha família. Meu pecado, queridos, não afeta só a minha família de sangue, mas a igreja também. Porque a igreja sofre por causa do meu pecado, porque o meu testemunho mau, ao ser visto, a igreja do Senhor sofre por conta dele. Então o pecado gera consequências enormes. A minha igreja sofre no meu trabalho, todos os que estão sob o meu cuidado irão sofrer por causa do meu pecado. Foi assim com Davi, e Davi teve que escolher. Veja, então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, pois são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então, olha o que Deus fez, enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram, sabe quantos, irmãos, aí o texto diz? 70.000 homens, por causa do pecado de Davi. Isso é o que dá, não ouvirmos. Agora deixa eu fazer uma pergunta, esse Deus se acabou lá no Antigo Testamento? Ou ele continua sendo o mesmo Deus de hoje? Aí a gente não entende uma pandemia.
Aí a gente não entende tudo que está acontecendo nos nossos dias. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que está acontecendo nos nossos dias? A mão do Senhor agindo por causa das pessoas que não estão ouvindo mais a sua parte. Não estão dando mais ouvidos à sua palavra. Precisamos ouvir a voz de Deus, irmãos, para não sofrermos como aqueles que sofreram lá no passado. 70 mil pessoas morreram, assim como tantos outros, nós vamos ver na história, vai ter várias dessas aqui na Escritura, várias dessas, e várias pessoas sofreram. Nós não precisamos passar pelas mesmas situações. É isso que o autor aos Hebreus diz para nós aqui no texto. Vejam: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como nós, irmãos, se negligenciarmos, escaparemos? Como? Deus é o mesmo. Ele é reto e justo juiz. Essa é a segunda verdade, o segundo ponto do nosso texto. E o terceiro ponto: nós podemos estar em perigo porque não nos apegamos às verdades ouvidas. Segundo, porque esquecemos que os outros sofreram castigo quando foram desobedientes e negligentes. Mas também podemos afirmar que estamos em perigo quando negligenciamos de fato a nossa salvação, a salvação dada pelo Senhor, como está aqui nos versículos 3 e 4. O texto, irmãos, tem um desfecho de uma maneira extraordinária. Vejam, ele traz agora o perigo iminente para aqueles que desprezam a salvação do Senhor. O autor aos Hebreus agora adverte aqueles que acham que uma vez salvos para sempre, sem nenhum juízo de Deus sobre a vida deles. Salvo sim, condenado nunca, mas castigado com certeza. O próprio escritor aos Hebreus, lá na frente, não quero adiantar essa pregação, mas ele diz que Deus castiga e açoita todo aquele que ele ama e que ele tem por filho. Então aqui o autor está dizendo que aqueles que estão negligenciando tão grande salvação não escaparão também do juízo do Senhor. Percebam que essa salvação aqui, segundo o nosso texto, ela foi anunciada primeiramente pelo Senhor. Desde o Antigo Testamento, Deus anuncia a salvação ao povo, usando diversos homens, para que eles anunciem, mostrem. Vejam o que é que diz o texto: a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então ele está falando aqui que Deus começa, que homens são levantados depois. Inclusive ele está se referindo não só ao Senhor nosso Deus, mas ao próprio Cristo, quando veio ao mundo e trouxe o evangelho da boa nova de salvação. Depois ele declara que aqueles que ouviram, transmitiram, anunciaram, os discípulos, os apóstolos, foram anunciadores dessa grande salvação. Então veja o peso que essa mensagem, que essas palavras tinham. Foram ditas pelo Senhor, foram ditas por Cristo, foram ditas pelos seus discípulos, pelos apóstolos. A estrutura que o autor aos Hebreus traz para nós. E ele disse que Deus, olha que coisa linda, juntamente com essas pessoas, com esses discípulos, com todos esses, deu testemunho através de sinais, de prodígios, de vários milagres, e também pela distribuição do seu Espírito Santo, segundo sua boa vontade. Ele anunciou essa palavra, mas ele não anunciou só, falando, mas acompanhado com ela, vieram sinais, prodígios, milagres, e o Espírito Santo
ocupando mentes, corações, vida, transformando homens caídos em homens de verdade, corações de pedra em coração de carne. Para o autor aos Hebreus, negligenciar isso era brincar na cara do perigo, era brincar com o perigo. Jesus uma certa vez disse que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas nós estamos cheios de pessoas fazendo isso, achando que a sua frase, que seu evangelicalismo moderno, que a sua cosmovisão neo-surrealista, neo-ortodoxa, seja lá qual é a nova onda do momento, vai livrá-lo quando o Senhor chamar as contas. A quem muito é dado, segundo as Escrituras, muito será cobrado. Nós conhecemos o Evangelho e não precisa de muita coisa não, só isso. O Evangelho foi dado a você, meu amigo, segure, porque o peso é grande. Porque a gente acha que é só porque o pastor fala, né? Não, o pastor que estuda muito as Escrituras, sabe muito, vai cobrar muito dele. Não, não é só o pastor não. Você conhece Jesus? Você ama Jesus? Pronto, está no mesmo patamar que eu, pode ficar certo. Porque o autor aos Hebreus também, eu vou falar disso lá na frente, ele diz que o tempo que nós temos de casa, de evangelho, nós já deveríamos ser mestres. Quando nós não somos, pelo tempo que nós já temos de casa, significa que nós estamos sendo negligentes com o evangelho que Deus nos deu. Eu quero desafiar você a ler essa carta, para que nós acompanhemos juntos tudo isso. E eu gostaria que você fizesse agora uma rápida reflexão de como você tem tratado a tão grande salvação do Senhor em sua vida. Pense, irmãos, agora, você acha que você merece favor ou castigo de Deus? Baseado no que o autor disse aqui, o que é que você merece do Senhor nesse momento? O que você mereceria do Senhor agora? Olhe ao redor, quantas maravilhas o Senhor fez por você. Olhe ao redor, olhe para você e veja o quanto Deus tem cuidado e tem sido grandioso em te dar essa graça de salvação. E eu, mais uma vez, reforço o que disse pela manhã. Não levantemos um evangelho de fachada, queridos. Venha para a igreja. Venha falar com Deus, venha orar a Deus. Não faça como alguns. Vejam que eu estou citando a carta aos Hebreus o tempo todo. Como é do costume de alguns deixar de congregar-se. Não faça isso. Davi uma certa vez disse: é melhor estar na casa do Senhor do que em qualquer outro lugar. Ou melhor, ele disse: um dia na casa de Deus é melhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Nos átrios do Senhor, nós gozamos da presença do Senhor. E eu pergunto: isso é bom? Se isso é bom, meu querido, e aí eu não falo só para os que estão aqui, mas para aqueles que estão nos ouvindo, assistindo pela internet, por que você está em casa? Por que você não está aqui com a igreja, participando desse momento? A palavra do Senhor diz que onde tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está no meio do seu povo. Mas nós temos negligenciado a nossa salvação, fazendo diversas coisas que não deveríamos fazer. Uma delas, ou a primeira delas como reação, é a ausência. Essa é a primeira. Depois, você vai perceber que é só escada abaixo, viu? Não começa com a ausência do culto, não. Começa com a insatisfação, com tudo que está sendo dito. Veja se não é assim que começa a frieza espiritual acontecer no coração do crente.
Começa assim. O pastor está falando e faz careta. Quem está aqui é que sabe, né? E vê. Você está olhando para mim, eu estou olhando para todos vocês. Aí começa, aí faz careta e você percebe. Aí chega atrasado. E aí vai começando uma série de coisas. Quando você pensa que não, começa a faltar os cultos. Quando você pensa que não, e a praia, e a shopping, tirar folga, e outras coisas mais são substituídas pelo culto divino, como uma prova de que ele não é mais importante para você. Eu não estou falando daqueles que se ausentam por alguma necessidade específica, tá, irmãos? Eu não sou xiita, não sou puritano, eu sou realista. Eu amo estar na casa do Senhor. Nós começamos o nosso culto aqui, às vezes, e na maioria das vezes, atrasado. Boa parte de nós mora longe, mas quem mora longe geralmente chega mais cedo. Os que moram na porta chegam geralmente mais atrasados. E eu vou fazer uma pergunta que eu sempre fiz quando eu prego sobre essa questão. Quem chega em uma audiência judicial atrasada? Ninguém chega. Isso é um desrespeito ao juiz. Ele nem recebe. Na verdade, quando ele chamar, vocês aí que são bem conhecedores, são pessoas cultas, quando ele der a hora que ele chamar e a pessoa não tiver, o que acontece? Passa o caso. Nem recebe. Agora imaginem, queridos, nessa casa. Essa casa é a casa de Deus. Deus está nesse lugar, mas Deus tem que ficar esperando a gente para nós começarmos, para que Ele seja adorado. Aí a gente olha para o Antigo Testamento, uma passagem no Antigo Testamento que fala que em um determinado momento o vento entrou pela uma porta e abriu-se outra porta ao sul, e o que é que aconteceu? A glória do Senhor saiu do tabernáculo. O que é que o povo fez? Desesperou. Você imagina a glória do nosso Deus nos deixando? Você já parou para imaginar se Deus abandonasse a sua igreja hoje? Eu gostaria que você fizesse uma reflexão e observasse como tem sido o seu compromisso com a salvação do Senhor. Nós não podemos brincar de ser crentes, irmãos. Cristo irá nos chamar às contas. É isso que diz. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se ela foi anunciada pelo Senhor, pelo nosso Cristo e por aqueles que ouviram dele essa palavra. Eu quero concluir com alguns desafios para nós. Primeiro, não sejamos meros ouvintes, meus irmãos. Nos apeguemos às verdades ouvidas, sendo praticantes dessa palavra, dessas verdades. Se esforce. Deus vai ajudar você. Não se preocupe com o que as outras pessoas vão falar. Se preocupe com a sua vida piedosa. Deus vai cuidar da sua reputação. Se preocupe apenas com sua vida piedosa, já dizia Hernandes Dias Lopes. Segundo, Deus é juiz e castiga os que não ouvem a sua palavra. Se não nesse momento que você está vendo aqui, mas em um determinado momento, Deus chamará as contas. E o inocente não ficará por culpado, e nem o culpado por inocente, porque Deus é fiel. Em terceiro, não trate com desprezo a salvação dada pelo Senhor, porque essa salvação é uma bênção dada por Deus para a sua vida. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te pedimos tua graça e pedimos que tu nos abençoe e nos ajude a entendermos quão grande perigo estamos correndo quando não atentamos para a tua palavra.
Só o Senhor é o nosso refúgio verdadeiro. Só no Senhor nós estamos seguros. Só no Senhor nós não temos temor do mal. Só no Senhor somos guiados pela fé. Ajuda-nos, ó Deus, a não duvidarmos do amor, da tua lealdade. Ajuda-nos, ó Deus, a firmarmos nossos passos no caminho que o Senhor nos conduz. Porque o Senhor não nos deixa, mas o Senhor nos abriga e nos livra do pecado vil. A sua graça, ó Deus, o Senhor não recusa para nós. Sim, ó Deus, o Senhor nos sustenta por causa de Jesus Cristo. Nós temos abrigo no Senhor, no nosso Salvador. Ó Deus, Tu esconde as nossas vidas debaixo do Teu poder, e o malfeitor não pode nos alcançar. Mesmo que ele procure de maneira pertinaz nos fazer tropeçar, nos enfraquecer, nós devemos confiar na Tua proteção, seguindo a Cristo em fidelidade, com gratidão, sabendo que Ele, Tu, Senhor, és o nosso Rei. Ó Deus, livra-nos do perigo, pois Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso protetor, Tu és aquele que dirige a nossa vida. Não nos deixe sermos negligentes. Ajuda-nos a sermos firmes, cheios de fervor. Ajuda a estarmos firmados em Jesus, para que possamos caminhar confiando no amor, na graça e na sua salvação. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos receber a bênção do Senhor. E vós que antes não erais povo, mas agora sois povo do Senhor. Que antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, hoje e para todo sempre, meus amados irmãos. Amém. Amém. Ainda de pé, meus queridos, eu quero mais uma vez orar com os irmãos.